Tudo bem com vocês? Podem sentar, fiquem à vontade. Glória a Deus, nós estamos na presença do Senhor, onde nós vamos aprender hoje mais uma lição do curso Fé. Vamos dar ouvidos à palavra de Deus e tudo que você aprender no curso Fé, como o missionário mesmo fala quando ele ensina, né? Tudo que você aprender, coloque logo em prática. Não deixa para amanhã ou depois. Use imediatamente e você verá o agir de Deus sobre a sua vida, fazendo milagres, operando maravilhas. Amém? Se você já pegou a sua lição, todos têm a lição? Já receberam? Então vamos lá. A lição do curso Fé, do missionário R.S. Soares, né? Lição número 5. A fórmula da oração. A fórmula da oração está nesse versículo aqui, ó, Isaías, capítulo 43, no versículo 26. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir que nós vamos ler esse versículo. Isaías, capítulo 46, versículo 26. 43, 26. Quem encontrou, diga graças a Deus. Isaías fica, se você abrir a Bíblia, no meio da Bíblia é Salmos. Você vai passar Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e aí vem Isaías. Isaías, capítulo 43, no versículo 26. Olha só que é nesse versículo que a gente vai estudar o curso Fé hoje. Diz o quê? A palavra de Deus diz assim: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Então vamos entender aqui a palavra de Deus, né? Então essa aqui é a fórmula da oração. Como assim, pastor? Você vai entender que se você seguir passo a passo o que esse versículo nos ensina, você vai ter uma oração eficaz. Uma oração que vai ter resultado. Toda vez que você orar e seguir essa direção de Deus na sua oração, você vai tomar posse das bênçãos de Deus. Amém? Preste atenção. Diz assim: primeiro, procura lembrar-me. Ao entrarmos na presença do Senhor, agora na lição, tá? Devemos fazê-lo saber que estamos ali porque somos seus filhos. Porque a sua palavra, porque a palavra dele nos garante a bênção e porque acreditamos que ele é poderoso para nos conceder a graça. Se quisermos ser atendidos em nossa petição, temos que entrar em sua santa presença, lembrando de tudo aquilo que a sua palavra nos promete e garante nos pertencer. Então vamos entender isso aqui. Então, nós temos que chegar diante de Deus e trazer à memória aquilo que Deus prometeu, aquilo que a sua palavra garante que é nosso, aquilo que a Bíblia diz que ele já realizou em nosso favor. Amém, irmãos? Por isso, tem que ter o conhecimento da verdade. Como é que você vai chegar diante de Deus pedindo alguma coisa só porque você quer que aconteça? É assim que funciona? Ah, Deus, eu quero que o Senhor me abençoe curando a minha enfermidade porque eu estou sofrendo muito. É isso que Deus vai atender? Não. Deus, a tua palavra diz, pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Então eu quero viver essa bênção, eu quero viver esse milagre. Você entendeu a diferença? Quando eu chego com a palavra de Deus, mostrando que não é só porque eu quero, mas porque está escrito. Amém? E é isso que vai fazer a diferença na sua oração. Então, você tem que ter entendimento da palavra. Prosseguindo aqui na lição. Alguém poderá perguntar se Deus é esquecido. Poderá questionar que, desde que ele é onisciente, ele sabe tudo e, por isso, não precisamos lembrá-lo. Ainda poderá argumentar que o próprio Senhor Jesus ensinou que o Pai sabe do que precisamos antes de lhe pedirmos a bênção, pois foi assim que Jesus ensinou. Mateus, capítulo 6, no versículo 8. O que diz lá? Aqui na tela para nós acompanharmos.
Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhos pedirdes. Aqui Jesus estava ensinando sobre as vãs repetições, né? Então, veja que Jesus estava falando que tinha pessoas que ficavam usando de vãs repetições nas suas orações. E aí, ele estava dizendo para nós não nos assemelharmos a essas pessoas, porque Deus sabe que nós precisamos antes de pedirmos. Então, se você olhar por esse lado, Deus não precisa que eu lembre Ele. E exatamente, Deus não é esquecido, Deus é onisciente, mas o que nós estamos aprendendo é algo que você vai entender, que não é você lembrar propriamente a Deus. Olha o que vai dizer aqui na lição agora. Não é que o Senhor tenha estes ou quaisquer outros problemas, nem que existam contradições na Bíblia Sagrada. Isto nada tem a ver com o ensinamento de Jesus, que acabamos de ver. O que realmente o Senhor quer dizer por lembrar-me é o seguinte: quando vamos orar, nem sempre estamos desligados das coisas materiais que nos cercam. Muitas vezes estamos tão rodeados pelos problemas que não conseguimos nos concentrar, nos ligar em Deus. E a nossa oração fica vazia, destituída de fé, poder e autoridade. E, por conseguinte, não recebemos o que pedimos ou determinamos. Então, você está entendendo aqui que quando você declara a palavra de Deus, você não está lembrando a Deus, você está se conectando a Ele. Amém, irmãos? Porque às vezes a pessoa está com a cabeça tão perdida, tão avoada, que às vezes não sabe nem o que falar para Deus. Já teve momentos assim, que você estava enfrentando tantos problemas, tantas adversidades, que você não sabia nem como falar diante de Deus? E para isso você vai conseguir ter um norte. Quando você traz a memória, traz a lembrança, aquela palavra, você já consegue pensar melhor, você já começa a se guiar na sua oração através da palavra. Amém, irmãos? Por isso que você tem que fazer essa parte de lembrar, de citar os versículos que Deus te prometeu, a palavra, a bênção, né? Diz aqui na lição: quando começarmos a orar, lembrando ao Senhor as suas promessas, estamos, na verdade, fazendo mais bem a nós do que propriamente lembrando a Deus. Estamos como que escovando o nosso espírito, lustrando a nossa verdadeira pessoa, o nosso espírito. Ao lembrar ao Senhor tudo aquilo que nós conhecemos e cremos na sua palavra, estamos verdadeiramente de novo ou pela primeira vez dando ouvidos à palavra de Deus. Sabemos que é por dar ouvidos à palavra que a fé vem ao nosso coração. Então, estamos fazendo, na verdade, um bem infinitamente maior à nossa própria pessoa. Aqueles que usam este método sabem que isso é verdade, pois Deus não precisa de nós, não precisa de que nós o lembramos para que Ele próprio fique ciente de que nos havia prometido aquela bênção. Então vamos entender isso aqui. Quando você começa a citar a palavra de Deus, a promessa de Deus na oração, quem está ouvindo essa oração? Você. Porque você ouve o que você fala, você não ouve? Quando você ouve a palavra que você pronuncia, do versículo da promessa de Deus que Ele fez para você, aquilo novamente gera fé ao seu? Porque às vezes você vai orar e já começa a orar sem fé. Não é verdade? Nem sempre quando a gente começa uma oração, a gente começa cheio de fé. Mas no decorrer da oração, enquanto você vai falando da palavra de Deus, você vai lembrando daquelas promessas, você vai lembrando daquelas declarações que Deus disse na palavra, aquilo vai trazendo novamente ao seu coração fé, certeza, convicção, para que naquela oração você coloque a fé em ação e o milagre então seja atendido, porque a Deus vai atender a oração feita por fé. Sem fé, nós estamos aprendendo o curso fé. Sem fé, a gente não vai conseguir nada.
Sem fé, a própria palavra de Deus diz que é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o... Se eu fizer uma oração baseado só no meu sentimento, baseado só nas coisas que eu estou sofrendo, que eu estou padecendo, não vai produzir milagre nenhum, porque eu tenho que orar segundo o que está escrito na palavra de Deus, na promessa que ele me fez. Como nós estamos tratando de cura e libertação na sexta-feira, eu vou dar o exemplo da cura então, né? Eu estou lá passando, sofrendo com uma doença, com uma enfermidade. Aí eu começo a orar, eu chego diante de Deus, Deus, a sua palavra diz que eu já fui sarado pelas suas pisaduras, mas ainda estou sentindo os sintomas no meu corpo. No nome de Jesus, eu venho agora reivindicar esta bênção. Porque a tua palavra me declara que eu já fui sarado. Aquilo vai gerando certeza no meu coração de que aquela bênção é minha. Eu estou orando, eu estou determinando. Eu começo a orar, não. A palavra de Deus diz, é verdade, vai se cumprir. No meu coração vai gerando novamente a fé. Nós estamos, como o missionário diz, lustrando, né, o nosso espírito. Quer dizer, eu já tenho a fé, mas às vezes a fé está meio apagada. Às vezes a fé está meio ofuscada dentro de nós, por causa dos problemas, por causa das adversidades, e aí nós não cremos no que Deus falou, nós não cremos na palavra de Deus. Que oração Deus vai atender se não for por fé? Não é verdade? Deus não vai ouvir o meu clamor. Agora, quando eu cito a palavra e eu a ouço, aquilo gera novamente aquela certeza, aquela convicção no meu coração. Aquela fé que estava apagada novamente começa a brilhar, começa a latejar no meu coração, para que então eu ore com fé, com firmeza, sem duvidar de que Deus vai atender o meu clamor, sem duvidar de que Deus vai atender a minha oração. Amém, irmãos? Você está fazendo um bem para você mesmo. Então, a parte do procura lembrar-me é a parte em que nós nos lembramos da promessa e trazemos novamente aquela fé viva no nosso coração para que nós possamos então orar com clareza e com firmeza, tendo certeza de que depois desta oração vamos sair vitoriosos. Amém, irmãos? Vocês entenderam até aqui? Vamos prosseguindo então aqui na lição. Segundo, entremos em juízo juntamente. A oração é um julgamento, uma batalha, uma guerra. Ao entrarmos em oração, devemos fazê-la lembrando que estamos verdadeiramente entrando para decidir uma situação. Deus diz que devemos entrar em juízo. Ninguém entra em juízo de qualquer maneira. Se levarmos alguém a juízo ou se somos levados por alguém, devemos nos preparar para a batalha. Certamente o nosso adversário vai usar de todos os meios e métodos imagináveis para ter vitória sobre nós. E nem sempre quem tem direito é quem ganha, mas sim quem consegue provar a sua inocência ou razão. Precisamos, então, nos preparar para entrarmos em juízo. Isto nos leva de volta ao primeiro passo, que é o de lembrá-lo. Então, vamos entender isso aqui. Nós precisamos, antes de nós continuarmos, né, na próxima página, nós precisamos entrar em juízo juntamente. O que é isso, pastor? Já que eu vou entrar em juízo juntamente, na oração, eu estou indo juntamente, eu tenho que me preparar, eu tenho que buscar os meus direitos em Deus, né? Eu não entendo muito de tribunal, de justiça, não entendo muito de julgamento, mas quando você vai para um tribunal, quando você é levado ou você leva alguém, você vai de qualquer jeito? Você se prepara, né? Você procura saber dentro da lei o que é direito seu, você tem que provar que você tem que ter provas, né, concretas de que aquilo realmente vai estar a seu favor. Amém? Agora, na oração é a mesma coisa. Amém? Eu tenho que me preparar. Como? Eu tenho que buscar na palavra
tudo que a palavra de Deus diz a respeito daquele assunto em que eu estou orando. É na saúde, eu vou procurar na palavra de Deus tudo que diz respeito à minha saúde. Amém, irmãos? É na vida financeira, então eu vou buscar na palavra de Deus tudo que fala a respeito da minha vida financeira. Eu tenho que me preparar para entrar em combate, para que eu possa vencer essa guerra, para que eu possa vencer nesse julgamento, para que quando Deus me julgar, eu seja encontrado então por inocente e a minha razão seja aprovada e Deus me favoreça. Amém, irmãos? Então, eu preciso buscar essa direção de Deus. Por isso que essa oração, por isso que essa é a fórmula da oração. Para você buscar o conhecimento da verdade, você tem que se dedicar. Amém, irmãos? Nós como pastores, sempre falamos para as pessoas, irmãos, medita na palavra de Deus. Procure conhecer a Sagrada Escritura. Né? Por quê? Porque se você não conhecer, como que você vai exercer o seu direito? Como que diante de Deus numa oração, quando que na oração julgamento, né, que você vai ver que é assim que ele vai chamar, quando você vai entrar em juízo com Deus, você vai apresentar a sua causa, você vai chegar diante de Deus, você vai enfrentar o mal sem uma base bíblica, sem ter conhecimento da verdade. Vai dar certo? Não vai. Você vai dizer, diabo, você tem que sair, mas por que eu tenho que sair? Não, eu vou sair. Não, a palavra de Deus diz. Aí é diferente. Por exemplo, se eu vou expulsar o demônio, se eu estou expulsando demônio, seja de qualquer área da sua vida, eu estou expulsando demônio, eu te expulso em o nome de Jesus, porque está escrito na palavra de Deus, em meu nome expulsarão demônios. Então, no nome de Jesus, eu te expulso. Você entendeu? Eu estou entrando juntamente com a palavra de Deus. Eu me preparei para esse combate, eu me preparei para esse julgamento, para entrar em juízo contra esse mal. Amém, irmãos? Vamos continuar na lição. Após termos lembrado ao Senhor, devemos entrar juntamente com Ele em juízo. Não podemos ir sozinhos, nem tampouco pedir a Deus que Ele vá por nós. Ele diz que temos que ir juntamente. A batalha é nossa e não do Senhor. Temos que fazer com Ele a nossa defesa e o nosso ataque. Então, quem vai para a batalha sou eu, juntamente com quem? Com Deus. Se eu for sozinho, eu vou conseguir? Não. Mas se eu me unir a Deus, eu vou conseguir. Eu não posso falar, Deus me dá a vitória. Não, Deus me dá a força para eu vencer. Entendeu a diferença? Porque às vezes você pede para Deus te dar a vitória, mas você não está disposto a fazer nada para alcançar. Porém, quando você vai para a batalha, quando você vai juntamente com Deus, a história é diferente. Porque, cá entre nós, Deus precisa de cura? Não. Deus precisa de libertação? Não. Deus precisa de alguma bênção? Não. Ele é Deus, ele já é dono de todas as bênçãos. Ele é o abençoador. Todas as bênçãos provêm de Deus. Amém, irmãos? Ele não precisa de nenhuma dessas coisas. Se eu não estou disposto a lutar, se eu não estou disposto a ir para a guerra, ele não vai lutar por mim, fazer o que eu tenho que fazer. Amém, irmãos? Tem gente que quer que Deus faça tudo sem precisar fazer nada. E não é assim que funciona. Deus não é um escravo que me obedece, que faz tudo o que eu peço. Deus é o meu Senhor. Eu que tenho que seguir a sua ordenança, o seu mandamento, a sua palavra, para que eu possa viver as bênçãos e os milagres dele. Amém, irmãos? Para que eu possa ver as promessas de Deus se cumprir sobre mim, eu preciso então seguir a palavra dele e ir junto com ele, para que então eu possa alcançar a vitória. Amém?
fazer juntamente com Deus, na palavra dele, tanto a nossa defesa contra o nosso inimigo, como também o ataque. Amém, irmãos? Vamos lá, voltando aqui na lição. Isto é certeza de vitória. Quando e onde foi registrado que Deus tenha perdido uma só batalha, isso é simplesmente impossível de acontecer. Entrar juntamente com o Senhor no julgamento é encontrar aquela promessa ou declaração que ele faz a respeito da sua posição diante daquela situação e então destemidamente iniciar a oração especificando o motivo dela, logicamente que usando o nome de Jesus, e partir para cima do adversário exigindo que ele e tudo o que é dele saiam da nossa vida, família e propriedade. Então vamos entender isso aqui. Nós precisamos então pegar aquela palavra, aquela direção de Deus e sem medo partir para cima do mal. Amém, irmãos? Partir para cima do problema. Não, diabo, a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor sobre todas as coisas. Então, nessa situação, contra este mal, eu não vou perder. Quem vai sair derrotado é você, em o nome de Jesus. Você está entendendo? Eu estou usando a palavra, o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, como nós vimos na lição passada. Porém, eu estou me colocando, me posicionando contra o mal. Não estou aceitando a ação do inimigo. Estou ordenando que ele saia da minha vida. Amém, irmãos? Isso é entrar em juízo juntamente, porque eu estou indo para a batalha junto com a palavra de Deus. Eu não estou indo sozinho. Eu estou indo com a direção que Deus me deu. Eu vou expulsar o demônio da doença. Demônio, a palavra de Deus diz que eu já fui sarado. Pega a sua dor, pega a sua enfermidade, vai embora em o nome de Jesus. Eu não vou carregar a sua dor, porque a minha Jesus já levou na cruz do Calvário. Está escrito na palavra de Deus que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Pega o seu mal, vai embora em o nome de Jesus. Não importa se aquela doença pela medicina não tenha cura. Se está escrito na palavra e eu, juntamente com a palavra, determinar o mal, tem que sair. Amém, irmãos? Eu estou unindo-me à palavra de Deus para que então eu consiga ter vitória nesta causa, naquele problema, naquela situação. Amém? Vocês entenderam até aqui? Vamos prosseguir então. Terceiro, apresenta as tuas razões. Apresentar as nossas razões é fazer o mesmo que fazem os advogados quando estão defendendo alguém. Devemos conhecer o direito que a palavra de Deus declara ser nosso e aí, diante do Tribunal Supremo do Universo, que é a própria palavra, erguer a nossa voz e não aceitar nenhum veredito a não ser aquele que determinamos. Nesta hora, devemos ficar bem acordados e alerta, pois o inimigo vai tentar de todas as formas nos ludibriar. Às vezes, ele vem bem de mansinho, tentando passar-se pelo Senhor. Ele insinua que nós não merecemos as bênçãos, como se elas fossem dadas por merecimentos. E se não conhecemos os meios pelos quais nos são concedidas, pela graça, mediante a fé, nós podemos ser convencidos de que realmente não merecemos nada. E aí teremos perdido tudo. Então, fique atento. Você vai, então, apresentar a sua razão a Deus, né? Como o Adelar vai saber falar melhor, né? Porque ele é advogado. Ele vai chegar, vai apresentar a razão dele, do cliente dele lá, mas ele vai apresentar como? Segundo o que o cliente quer? Segundo o que, Adelar? Segundo a lei, não é? Você vai preparar toda aquela... Você vai segundo a lei. Não, olha, eu estou pedindo isso porque a lei tal, no artigo tal, diz assim, 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 assim. E é dessa maneira que nós vamos apresentar as nossas razões.
Na palavra tal, no versículo tal, está escrito isso, isso, isso e aquilo outro, e eu não aceito o contrário desta palavra, porque foi Deus quem falou. Entendeu? Foi o Supremo Juiz que descreveu tudo isso. Toda essa direção para você viver. Deus Todo-Poderoso, na sua palavra, deixou as Escrituras para que nela pudéssemos, na sua lei, encontrar aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. E nós temos o poder e o direito de exercer as bênçãos, as declarações que Deus fez por nós. Amém, irmãos? Nós temos esse direito. Então, eu tenho que chegar diante de Deus com aquela declaração da palavra de Deus que me garante que aquilo é meu. Amém? Não, a palavra de Deus diz que Deus já me deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Então eu não aceito menos do que isso. Eu não aceito viver menos do que a palavra de Deus me disse. A Bíblia diz que todas as bênçãos espirituais já me foram dadas. Então eu não aceito viver sem as minhas bênçãos. Eu não aceito que o diabo toque naquilo que é meu. Seja qualquer bênção que você precisa, você já tem, Deus já te deu. Então, você tem que exercer, você tem que apresentar a sua causa. Amém, irmãos? E fique atento, porque o diabo vai querer dizer que você não merece. Ele vai querer se passar por Deus, querendo dizer para você que, não, mas você não merece a bênção. Quem disse que a bênção é por merecimento? Aonde você viu escrito isso na Bíblia? A Bíblia nos ensina que a bênção ela vem mediante a fé. Amém, irmãos? Quando você usa a fé, você é abençoado, mesmo que você não mereça. Como assim, pastor? Pense dessa maneira. Nós merecemos a operação divina de Deus na nossa vida? Não. Mas, pela graça, favor não merecido, quando usamos a fé, Deus opera. Entendeu? Então, a bênção não é por merecimento. Então, se o diabo quiser iludir você, quiser ludibriar você, querendo dizer que você não merece, não aceite. Porque a bênção não é pelo merecimento. A bênção é pela fé. Se eu tenho fé, eu vivo o milagre. Se eu não tenho, eu não vivo. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo. Eu posso não falar mal de ninguém, não fazer mal para ninguém, não desejar mal para ninguém, ser a pessoa mais honesta, mais santa, mas se eu não usar a minha fé, eu não vou viver as bênçãos de Deus. Porque a bênção não é por merecimento. Viver em santidade é algo que o cristão tem que fazer. Amém, irmãos? Isso é algo que é dever do cristão. Viver em santidade, buscar a palavra, buscar viver segundo a palavra de Deus, obedecer os mandamentos, isso é servir a Deus. Amém, irmãos? Então, não adianta eu querer alcançar a bênção por merecimento. Eu lembro-me de um casal que eles foram para a igreja e eles ficaram a semana inteira fazendo tudo quanto é tipo de serviço dentro da igreja. E depois dessa semana eles sumiram, desapareceram. Depois de um tempo eles voltaram de novo, meio triste, meio desanimado. O pastor perguntou: o que aconteceu, irmãos? Que você estava aqui na semana e sempre estava aqui ajudando, sempre estava aqui fazendo alguma coisa. Ah, pastor, nós achávamos que se nós fizéssemos na casa do Senhor, Deus ia nos abençoar. Eles achavam que a bênção era por merecimento. E por isso não receberam nada, porque a bênção não vem por merecimento. Eu posso vir aqui consertar todas as tomadas que estão estragadas, as poltronas que estão desajeitadas, limpar o banheiro, varrer todo o salão, limpar aqui tudo. Isso vai me garantir a bênção? Não! Não é assim que a bênção vem. Ela vem quando eu uso a minha fé. Então, esse negócio do diabo querer dizer que você não merece, você vai dizer: diabo, a palavra de Deus diz que é mediante a fé que eu vou tomar posse da bênção. Então, você não vai impedir eu de tomar posse dessa bênção. Se está querendo dizer que eu não mereço, né? Mas olha só como o diabo é astuto. Olha aqui na lição. Como o demônio gosta de que vivamos na ignorância,
que sejamos preguiçosos nas coisas espirituais e que não aprendamos aquilo que é nosso. Só assim ele poderá, na hora da nossa oração julgamento, vir com as suas desculpas esfarrapadas e nos ludibriar. Muitas vezes ele traz à memória um pecado que havíamos cometido há muito tempo, do qual já nos arrependemos e, portanto, ele nem mais existe na memória do Senhor. Mas, porque não estamos afiados na palavra, esquecemos que o pecado confessado é pecado inexistente, e então nos colocamos a confessá-lo de novo, assumindo uma posição de responsáveis por algo que já nem mais existe. Entende, irmãos? Então não deixe o diabo querer trazer a memória, pecados que você, não, mas você fez isso no passado, por isso que você está sofrendo hoje. Por isso que a tua vida está desse jeito. Não, diabo, a palavra de Deus diz que os pecados confessados são lançados ao mar do esquecimento. Também está escrito que quando eu confesso o meu pecado, ele é fiel e é justo para perdoar os pecados e me purificar de toda a injustiça. Eu já confessei meu pecado a Deus, eu não tenho mais que ficar confessando outra vez. Mas eu fiz há muito tempo atrás, era um pecado muito sério, pastor. Não importa se era sério ou não. Você se arrependeu? Você confessou, pediu perdão? Pastor, eu já pedi. Então aquele pecado para Deus não existe? Não existe mais. Amém, irmãos? Não deixa o diabo te enganar. Não deixa o diabo roubar o que é teu. Aquilo que aconteceu no passado fica no passado. Eu estava passando com a minha esposa esses dias. Nós estávamos indo para casa e nós paramos no semáforo. De repente comecei a escutar uma mulher gritando: mas o seu passado também não é muito bonito, não. É muito feio. É um passado muito sujo. Tem muita sujeira no seu passado. Mas o que ficou no passado fica no passado. Você é hoje quem você foi no passado? Não. Então, se eu for julgar você pelo seu passado, eu vou estar sendo injusto com você. É ou não é verdade? Não, mas isso eu já não faço mais. Pois é, mas o seu passado é sujo. Não, mas você confessou para Deus, você se arrependeu? Eu pedi perdão, eu me arrependi, pastor. Eu mudei, eu não faço mais isso. Pronto, aquele pecado não existe mais para Deus. Amém, irmãos? Não deixe o diabo te enganar. Tem muita gente que pensa: pastor, é que no passado eu fiz tanto pecado, eu cometi tantos erros, por isso que Deus não me abençoa. Não, não é por isso não, irmãos. Porque senão Deus não teria mandado Jesus, não é verdade? Para morrer pelos nossos pecados. Por que Jesus teve que morrer? Você sabe ou não? Qual que é o salário do pecado? A morte. Então, para a gente pagar o salário do pecado, a gente teria que fazer o quê? Morrer. Então, Jesus veio, assumiu o meu pecado, o seu pecado, e o que aconteceu? Ele morreu. Ele pagou o salário do nosso pecado, porque ele não pecou. Ele foi alguém que foi tentado nas mesmas tentações que nós somos tentados, mas não cometeu um único pecado sequer. E por causa dele, ele carregou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, pagou, morrendo em nosso lugar. Quer dizer, o salário do pecado já foi pago. Então, quando eu peco, quando eu erro e eu me arrependo, eu peço perdão para Deus, aquele pecado não existe mais diante de Deus. Amém, irmãos? Não deixe isso impedir você de tomar posse da bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Continuando. Quando estamos cientes dos nossos direitos, e isto podemos estar não pelo que desejamos, mas unicamente pelo que a palavra de Deus afirma. Podemos estar certos de que aquilo que a Bíblia diz ser nosso é o que teremos. Então preste atenção.
quando você está ciente do que a Bíblia declara ser seu, não daquilo que você quer, mas daquilo que está escrito na Bíblia. Lembra que eu falei para vocês no início? Nós temos que entender isso, irmãos. O nosso direito não é porque eu quero, não, é porque está escrito na palavra de Deus. Por isso ele faz. Por isso ele faz acontecer. Por isso ele opera o milagre. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. É isso que vai fazer a diferença. Isso que é apresentar as tuas razões a Deus. Eu estou determinando tal bênção porque na palavra de Deus diz assim, 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 assado. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas eu não conheço a palavra para poder orar dessa forma. Então passe a conhecer. Estude. A gente passa tanto tempo lendo tantas outras coisas, lendo artigos de revistas, lendo jornal. Hoje em dia não tem tanto jornal para se ler, né? Mas ficar lendo as mensagens no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Você gasta tempo lendo essas coisas, mas não gasta tempo lendo a palavra de Deus, que é importante para você? Você gasta tempo na internet mexendo, lendo e assistindo, mas não tem tempo para você meditar naquilo que vai trazer bênção para a sua vida? Nós temos que gastar tempo. Amém, irmãos? Porque é o que está escrito na palavra de Deus que vai nos fazer desfrutar na verdade. Se nós estamos cientes, nós podemos exercer esse direito. Amém? Prosseguindo então. Quarto e último, né? Para que te possa justificar. Aqui está claro que Deus não quer que brinquemos de oração, nem que sejamos derrotados a orar. O propósito da oração é que sejamos justificados, o que na linguagem bíblica significa a vitória na oração. Só mesmo alguém que desconhece a sua posição em Cristo e os seus direitos na presença de Deus será capaz de fracassar nas batalhas espirituais, tanto pelas bênçãos espirituais quanto físicas ou materiais. Então, entenda isso aqui. É claro para Deus que o propósito da oração é para que Ele possa nos justificar, ou seja, operar a bênção, fazer o milagre acontecer. Amém, irmãos? O propósito de Deus é que você vença, é que você alcance a vitória. Quando Ele coloca você para orar, para buscar, quando Ele fala para você que você precisa orar, que você precisa determinar, é porque Ele quer que você vença. A oração não é brincadeira. Nós não ficamos brincando de oração. Nós estamos aqui fazendo algo sério. Amém, irmãos? Quando viemos para a igreja para orar, não viemos brincar com Deus, viemos fazer algo sério. Por exemplo, você entra num tribunal para julgar a sua causa brincando com o juiz, brincando com os advogados, com o promotor. É assim? Você vai conseguir alguma coisa? Fazendo gracejo, fazendo piadinha, vai dar certo? Não vai dar certo, irmãos. Quer dizer, na presença de Deus é a mesma coisa. Qual que é o propósito de eu orar? Não, o propósito de orar é eu ter vitória, é eu ser justificado, é eu sair justificado. Amém, irmãos? A Bíblia fala sobre duas pessoas que oraram e uma saiu justificada e a outra não. Ela fala do publicano e do fariseu. O fariseu chegou diante de Deus e ele falou: Senhor, obrigado porque eu não sou como os demais homens, porque eu jejuo tantas vezes na semana, porque eu faço isso, porque eu devolvo dízimo de tudo que veio à minha mão, né? É isso que Deus quer? A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar diante de Deus será exaltado. Enquanto o outro batia no peito e nem queria olhar para o céu dizendo: Pai, Deus, perdoa porque eu pequei, porque eu sou pecador. E a Bíblia diz que o publicano saiu justificado. Ele fez uma oração e ele alcançou a justificação daquela oração que ele fez. Enquanto o outro também orou e não foi justificado. Vocês estão entendendo isso?
É isso que nós precisamos entender. A oração é para você sair justificado nela, para você sair com a justiça de Deus a seu favor. Amém, irmãos? Para que a bênção, a vitória de Deus seja operada na sua vida. É isso que Deus quer que aconteça. Então, se você não conhecer a sua posição em Cristo, o seu direito na presença de Deus, você não vai conseguir alcançar a vitória. Você vai sair como aquele fariseu sem ser justificado. Você vai sair com a derrota, com o fracasso. Agora, quando eu orar, quando eu me colocar na presença de Deus, seguindo essas orientações bíblicas, eu tenho que sair vitorioso. Amém, irmãos? Porque Deus não mente na sua palavra. E essa palavra é verdade. Amém? Prosseguindo. Ora, sem a justificação que vem pela fé, jamais teremos paz com Deus. Se não tivermos paz com Ele, podemos esquecer, jamais seremos abençoados. Mas, graças a Deus que isso é possível. É para isso que Ele nos convida. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está escrito em Romanos 5:1. Então, entenda isso, né? A palavra de Deus nos convida, né, para ser justificado pela fé. Então, você vai usar a sua fé na palavra, na verdade, vai determinar, vai apresentar as tuas razões, vai chegar diante de Deus, lembrando, trazendo à memória a direção de Deus, a promessa de Deus, para que você seja ilustrado, vamos dizer assim, ilustrado da sua fé, né? Para você novamente trazer aquela certeza, aquela convicção ao seu coração. Você vai apresentar as tuas razões diante de Deus, né? Você vai apresentar diante do Senhor as tuas razões. Você vai entrar juntamente com a palavra de Deus, não separado, junto com Deus. Você vai sair daí justificado. Amém, irmãos? E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos seguir esse modelo, a fórmula da oração. Se você, toda vez que orar, seguir essa fórmula de oração, você sempre vai ser justificado por Deus. Você sempre vai ter vitória. Você sempre vai sair uma pessoa abençoada, com a bênção, com milagre. Amém, irmãos? Porque você exerceu o que a palavra de Deus te ensinou. Entende? Então é isso que você tem que fazer. Vamos fazer o que nós acabamos de aprender. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus? Agora é a hora de você usar a fórmula da oração. Feche os seus olhos. Com os olhos fechados, abra o seu coração agora diante de Deus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós estamos diante da Tua presença e queremos, ó Deus, desta hora, diante do Senhor, abrir o nosso coração diante de Ti, porque sabemos o que a Tua palavra nos garante. O Senhor diz na Sua palavra que o Senhor carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e pelas suas feridas fomos sarados. E isso nos traz a certeza da fé de que sairemos daqui curados ainda hoje, para a glória do Teu santo nome. O Senhor também declara na Sua palavra que tudo quanto pedimos, determinamos em nome de Jesus, o Senhor faria para que o Pai fosse glorificado no Filho. E nós estamos aqui justamente para determinarmos em nome de Jesus, para determinarmos a bênção de que precisamos, a bênção de que necessitamos. Pai, estamos diante da Tua presença, porque o Senhor declara que tudo que nós pedimos em oração, crendo,
o Senhor fará. Nós teremos atendido, nós veremos acontecer a bênção, o milagre, e aqui estamos, Pai, orando segundo a Tua palavra, segundo a Tua verdade. O Senhor também declara na Sagrada Escritura: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E nós clamamos agora, Pai, e nós buscamos a Tua presença de todo o nosso coração neste momento. Tem liberdade de vir anunciar coisas extraordinárias, maravilhas extraordinárias, até que nós não conhecemos, coisas que jamais imaginamos, que jamais vimos ver acontecer diante dos nossos olhos. Anuncia sobre a nossa vida, porque nós clamamos a Ti, nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração. Tem liberdade, ó Pai, de fazer todas as Tuas promessas e declarações da Sua palavra se cumprirem sobre nós, porque nós nos colocamos diante do Senhor neste momento, e nós vamos juntamente com o Senhor, ó Pai, entrar em juízo. Nós vamos agora entrar em juízo, ó Deus, para que nós possamos ver a glória do Senhor sendo operado, ver a glória do Senhor se manifestar. Nós entramos juntamente com a Tua palavra nos opondo contra todo mal, nos opondo contra toda obra do diabo, contra toda ação das trevas. Nós nos repreendemos agora o demônio que causa artrite, artrose, osteoporose, o câncer, o nódulo, o caroço, o tumor, o mioma, o fibroma. A palavra de Deus diz que nós já fomos sarados. Está escrito: eu sou o Senhor que te sara. Então nós já fomos sarados por esse Deus Todo-Poderoso. Nós não vamos carregar dor, doença, enfermidade. Nós não vamos mais aceitar esta dor, esta enfermidade tomar conta do nosso corpo, da nossa saúde. Vai embora, sai câncer, sai nódulo, sai tumor, sai diabetes tipo 1, tipo 2, sai agora. Nós quebramos a Tua força, nós quebramos o Teu poder, nós paralisamos o seu mal, nós destruímos a sua maldição e dizemos: vai embora. É o que está escrito na palavra de Deus. Ele disse que no nome de Jesus expulsaríamos demônios, e é no nome de Jesus que nós te expulsamos, demônio. Pega o seu mal, pega a sua doença, pega a sua dor de cabeça, enxaqueca crônica, o astigmatismo, estrabismo, a catarata, o glaucoma. Saia, desapareça agora, em o nome de Jesus. Vai embora com todo o seu mal, vai embora com a miopia, sai agora do nervo óptico, sai do globo ocular, sai agora. Eu te repreendo, eu anulo a sua força, eu quebro o seu poder, eu digo: saia, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Está escrito: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. É obedecendo esta palavra que nós pisamos agora a sua obra, diabo, que nós desfazemos agora todo o seu mal, toda a sua maldição contra a nossa vida. Nós ordenamos: vai embora, saia, desapareça, em o nome do Senhor Jesus. É o que diz a palavra de Deus: eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim, e todo aquele que se ajuntar contra ti cairá por amor de ti. Toda ação das trevas que se ajuntou contra a saúde deste homem, contra a saúde desta mulher, causando uma doença degenerativa, autoimune, uma doença que pela medicina não tem cura, saia, vai embora, caia por terra agora, em o nome de Jesus. Nós mandamos essa ação maligna que se ajuntou contra a mente, contra os pensamentos, fazendo essa pessoa ter pensamentos sujos, imundos, perversos, pensamentos negativos, pessimistas. Sai daí, diabo, saia. Você se ajuntou contra a mente deste homem, contra a mente desta mulher, vai embora, saia, caia por terra, em o nome de Jesus. Nós exigimos
exigimos, nós mandamos no poder e na autoridade que há neste nome. Nós dizemos agora a todo espírito maligno que tem causado a ansiedade, a preocupação, a inquietação, a aflição, que tem trazido ao coração desta pessoa também a injustiça, sai daí, demônio, em o nome de Jesus, caia por terra. Você coloca o medo, a síndrome do pânico, eu quebro a tua força, eu quebro o teu poder, eu paraliso a sua obra, eu anulo a sua ação, eu digo vai embora, sai agora. É o espírito de morte que tem rondado a vida desta pessoa. Essa pessoa vive pensando em morrer, vive pensando em tirar a vida. Sai daí, demônio, eu quebro a tua força, eu quebro o teu poder. Foi para a liberdade que Cristo nos resgatou, diz a palavra. Esta pessoa não vai mais ficar debaixo da prisão de pensamentos malignos e sujos, imundos, pensamentos de morte. Saia, quebramos a sua ação, desfazemos essas cadeias e dizemos vai embora, desapareça, tira a sua mão, caia por terra agora, com toda a sua obra maligna, com toda a sua maldição. Sai, sai, sai agora. Nós não estamos pedindo, nem fazendo acordo, exigimos, mandamos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Toda ação das trevas, toda obra do diabo, de opressão, de depressão, sai, sai agora. A palavra de Deus nos garante que sobre todas estas coisas somos mais do que vencedores. Nós não perdemos esta batalha. É você que é derrotado, diabo, é você que é o fracassado nessa história. Nós quebramos o teu poder, nós destruímos todo o seu mal e dizemos todo mal, desde o maior ao menor, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, para nunca mais voltar. Nós dizemos sai, vai embora, deu fora e não volte nunca mais, em o nome de Jesus. Pai, nós cremos, nós entremos em juízo juntamente contigo, com a tua palavra. Nós apresentamos as nossas razões e temos a certeza que fomos justificados pelo teu poder. Nós não vamos sair daqui sem a nossa resposta, sem o nosso milagre, porque temos a certeza que o teu poder, que a tua unção operou nesta hora, trazendo a bênção, trazendo o milagre, no nome do Senhor Jesus. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. É verdade, Pai. Pela fé, nós já vemos a nossa bênção, o nosso milagre, a nossa vitória. Fomos justificados pelo teu poder, pela tua unção, pela tua palavra, no nome de Jesus. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus.
Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos, fiquem à vontade. Aos irmãos de casa, Deus os abençoe no nome de Jesus, que realmente você possa viver pela fé e ver os milagres de Deus acontecer na sua vida para a glória de Deus. Nós sempre estamos aqui na Rua Silveira Martins, número 44, trazendo sempre a boa palavra, o recado de Deus e fazendo a oração da fé. Se você um dia quiser vir, as portas estarão abertas para que você possa participar conosco aqui juntamente no nome de Jesus. Um forte abraço. Tchau.